Fala, legionários! Beleza? Tudo bem com vocês? Então seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no quadro onde eu comento sobre as novas versões do WolfWP. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre a versão 2.7 que acabou de ser lançada e tá muito bacana e que você não pode estar deixando de atualizar. Show? Então bora pro vídeo. Como a maioria já sabe, cada versão do WolfWP é focada em um objetivo principal. E nessa versão aqui ela teve basicamente dois objetivos pequenos que fazem um objetivo maior. E um dos objetivos foi atender necessidades dos usuários com maior número de votações. O que é isso? Aquelas solicitações de funcionalidades que estavam sendo solicitadas com um número maior de vezes foram atendidas e foram funcionalidades relacionadas à compatibilidade e melhorias de coisas que já existiam. Então isso daqui foi adicionado nessa versão 2.7. Eu vou comentar um pouco mais para frente qual foram essas coisas. E o outro objetivo foi trazer mais melhorias para o plugin Wolf Privacidade, que como eu falei na versão anterior, ele vai evoluir bastante ainda. E se você não instalou esse plugin ainda, eu recomendo fortemente que você faça, porque ele é um plugin que vai te dar suporte às leis GDPR e LGPD, essa última que foi aprovada agora aí no Brasil. Eu gosto de agrupar as mudanças em cada versão em 3 categorias, na categoria adicionado, na categoria melhorado e na categoria corrigida. A primeira categoria que a gente vai ver aqui vai ser a categoria de adicionados. Então a primeira coisa que a gente tem nessa categoria são coisas relacionadas ao plugin Wolf Privacidade. O que foi que aconteceu de mais impactante agora nessa nova versão? Foi adicionado uma página centralizadora que vai facilitar a manipulação daqueles dados que a gente faz lá em uma opção que dá a possibilidade do usuário exportar dados, remover dados, corrigir dados. Resumindo, o que significa isso? Essas opções agora vão ficar centralizadas lá numa página e não precisa mais você inserir através de widget ou link em algum local do site. Assim vai ficar muito mais fácil de configurar. Se não tiver ficado claro, o novo tutorial sobre isso já está lá na área de membros. E repetindo mais uma vez, se você não estava utilizando esse plugin, eu recomendo fortemente que você faça uso dele, porque a lei LGPD agora foi aprovada aí no Brasil e também aquele antigo recurso que tinha lá no tema da GDPR vai ser retirado no decorrer do tempo aí, talvez nas próximas 2 versões da frente, show? Porque esse recurso foi substituído justamente por esse plugin, que está muito mais completo. E a outra coisa muito legal que foi adicionado foi a nova versão dos ícones para você utilizar. Antes o WolfWP colocava compatibilidade com o serviço de ícones, que é o chamado Font Awesome, que era na versão 4 que o WolfWP suportava. Agora nessa nova versão, tá suportando a versão 5, tá muito bacana mesmo. Essa versão 4, por exemplo, você podia utilizar ali em média 700 ícones e essa versão 5 você tem a possibilidade de utilizar até 1500 ícones. Além de ser muito mais ícones, eles estão muito mais bonitos. E outra coisa que foi adicionado foi o subtítulo para os artigos. Antes você definia um título lá para o artigo e agora também você pode definir um subtítulo, que é como se fosse um resumo, a ideia central ali do que você está escrevendo, que vai ficar abaixo do título. Vou deixar uma imagem aqui para você visualizar um exemplo. Tá muito bacana, vai trazer uma melhoria de SEO e também vai deixar o seu artigo muito mais elegante. Lembrando que isso daqui é opcional, não é obrigatório você utilizar nos seus artigos. E outra coisa que foi adicionado foi lá no nosso plugin, o WP Simple Builder, o nosso construtor de páginas, que foi a duplicação de seções e elementos. Agora você pode duplicar aquela seção gigantona que você criou para aproveitar e assim você construir sua página muito mais rápida. Isso também vale para os elementos, por exemplo, você pode duplicar lá um texto que você escreveu ou alguma imagem. Outra coisa que foi adicionado também foi novas redes sociais que estava sendo muito solicitado, que foi o TikTok, o Reddit e o GitHub. Lembrando que foi adicionado tanto na questão do autor, como naquele widget de redes sociais nativo que o WolfWP possui. E outra coisa que foi adicionado também foi a opção para ocultar a imagem dos usuários nos comentários de posts e páginas. Você lembra que lá no fim do post você pode ter a possibilidade de comentar, o usuário pode comentar no seu site e lá fica a foto do usuário. Hoje você pode ocultar essa foto se for do seu interesse. E por último, nessa categoria de adicionado, a gente tem uma melhor acessibilidade para os leitores de tela, que é um software que algumas pessoas que têm dificuldades visuais utilizam para navegar no site. E agora a gente vai para a categoria de melhorado. O que a gente tem nessa categoria de melhorado? O melhor visual para listagem de comentários em posts e páginas, que é uma elegância mais ali
na forma de listar os comentários e no seu design também. E também nós tivemos a atualização dos plugins recomendados. Praticamente todos os plugins que são recomendados que você instala lá, naquele momento que também você instala o OFWP, eles foram atualizados. Então é muito importante você estar atualizando esses plugins quando você fizer a atualização do OFWP. E na categoria de corrigido, a gente corrigiu a compatibilidade dos ícones com o plugin Elemento, que era um problema que estava acontecendo bastante, que foi justamente uma causa que levou a gente a substituir o Font Awesome 4, que a gente utilizava, que era a questão dos ícones, pela versão 5, porque o Elemento hoje ele utiliza a versão 5, e como o OFWP estava utilizando a versão 4, acabava dando conflito e alguns ícones apareciam quebrados. Hoje o OFWP também utiliza a versão 5 e agora tem uma compatibilidade muito maior. Isso também traz mais benefícios para você que é usuário do OFWP, que agora você vai ter muito mais ícones para você utilizar. E também foram corrigidas outras coisas pequenas que não vale muito comentar aqui, mas que fazem a diferença. Depois de ter entendido tudo que aconteceu de mudança nessa nova versão, você deve estar se perguntando: beleza, Françoel, agora como é que a gente atualiza para essa nova versão? E a resposta está no guia de migração e uso, que eu faço sempre quando uma nova versão é lançada. O que é esse guia de migração e uso? É um post que eu faço lá no meu site francoelsoares.com.br, que vai estar bem detalhado o que você deve fazer para você sair de uma versão anterior para a nova versão do OFWP, não importando em qual versão você está. E nesse guia eu pontuo 5 passos muito importantes. O primeiro dele é a versão e chave mestra. É muito importante você anotar qual a versão você está utilizando naquele dado momento, porque alguns passos ou outros você vai deixar de seguir. E a chave mestra é para quem está utilizando a versão muito antiga mesmo, por exemplo, abaixo da 1.3, vai precisar reativar o tema OFWP. Se você está com versões muito recentes aí, não precisa você se preocupar com essa parte de reativar o OFWP novamente. O segundo passo é a atualização. Lá eu te mostro como é que realmente você vai clicar, vai entrar lá para atualizar o OFWP. O terceiro passo é os plugins recomendados. Novamente aquele aviso de que você tem que atualizar todos os plugins recomendados. Vai aparecer uma mensagem lá no topo do seu WordPress alertando isso daí, que você tem que seguir todos os procedimentos para atualizar. O quarto passo, que é falando sobre cache, o grande vilão de cada atualização do OFWP. Realmente vai dar também muito problema nessa versão, porque nós mudamos a versão dos ícones, então vai estar a versão anterior em cache. Então é muito importante você excluir todo o cache do seu WordPress, navegador, de plugin, de algum serviço de CDN que você tem. Lá nesse guia tem tudo detalhado para você, como é que você vai fazer isso. E o quinto passo são as reconfigurações. O que é isso? São passos que você tem que fazer depois que atualiza alguma versão do OFWP. Nessa daqui, por exemplo, a dos ícones, você vai ter que dar uma olhada lá no seu site para ver se algum ícone não quebrou. Eu tentei fazer ao máximo que os ícones do seu site não quebrassem, mesmo mudando a versão aí deles, mas não vai ser 100%, pode ser que algum ícone que você colocou lá no menu, em algum widget, apareça quebrado ou ele não apareça. Então é muito importante você estar dando uma olhada nisso daí. Lá no guia de migração e uso eu te mostro cada ponto que você tem que revisar no seu site. Em cada ponto desse a possibilidade que você tinha para inserir o ícone, e você vai verificar lá se ele está quebrado ou não. E lá no fim desse guia de migração tem alguns tutoriais que te mostram como utilizar alguns novos recursos, como é o caso dos subtítulos nos posts, show? Que também tá lá na área de membros, na parte lá de módulo do blog. Então é isso, a gente chegou no fim aqui do vídeo de análise da nova versão do OFWP a 2.7. Se você gostou das mudanças aí, comenta, deixa o like no vídeo para a gente saber que a gente está caminhando realmente no caminho certo, porque todas essas mudanças aqui foram solicitações que vocês mandaram para a gente. Então valeu, até o próximo vídeo.